Oi, Ana Cláudia, Tudo bom? tudo bem você? Joia. Cadê você? Quero ver sua carinha. Peraí. É que eu, peraí, eu vou ter que. É que eu tô com muito acesso sem câmera do celular, porque eu tirei por causa daquele problema. Peraí, que eu Ah, vou ter que ir lá nos ajustes. Acho que eu vou ter que ir lá nos ajustes para poder estar sem acesso à câmera, é isso. entendi. Olha, eu vou, Ó, eu vou desligar minha câmera porque eu estou comendo. ó, O que você não está é. comendo? O que você Estou está comendo? comendo um talharim com molho. Ai, que delícia, bom Hum, apetite. bom apetite, querida. Fica à Mas vontade, tá, Maria? eu tô aqui, tá? Tá joia. Zeca, eu vou ter que sair para ligar a câmera, ou Tudo então eu bem, fico sem fica à vontade câmera. também, Ana Cláudia. Não, eu vou ficar sem câmera, não quero perder nada. Tá bom. Não vai Tá bom. demorar. Isso, tá, tudo bem. Vamos lá. E como é que vocês estão? Vocês viram a Hakmara da Kista hoje? Eu vi, mas eu não fiz. Eu anotei tudo para fazer depois. Nossa Senhora Aparecida do Norte, eu vou te contar uma coisa. É, eu Saber, tava né? Essa meio. coisa do retorno ao passado, né? É forte, né? Essa força, essa coisa de trabalhar o medo também, né? Complicado, né? Eu Nossa, eu, fiquei. eu tive várias sacações É, né? muito fortes. Foi Eu, realmente. eu fiquei pensando qual o medo que eu ia. Você sabe que foi difícil para mim encontrar medo. É difícil, né? Eu fiquei pensando, por isso que eu não fiz. Porque assim, eu fiquei buscando um momento que eu tive medo quando infância. Infância é mais assim, na adolescência eu não consegui ver. O medo que eu vi na infância foram assim, momentos de medo que eu me escondi, ou que eu reagi de uma forma assim, mais medo de ser castigado, entendeu? Era um medo assim meio que fiz alguma coisa e aquele medo de ser castigado pelo meu pai ou pela minha mãe, entendeu? Assim, Ah, mas não deixa de ser um medo, né? sim, mas foi só. Assim, não teve uma coisa marcante, sabe? Traumática, entendeu? Foram coisas assim leves, mas quando a gente começa a ver o que está por trás, né? Aí a gente começa a entender o que que foi que levou a ter aquele medo, né? É. E aquelas cascas que ela foi assim abrindo, né, para que a gente pudesse ver não só o evento em si, ou a pessoa que estava envolvida, né? Mas também o que está por trás daquele medo. Medo do quê? Mas, na verdade, por que esse medo, né? E isso tem a ver com algum ancestral seu, né? E qual é aquilo que gerou isso, esse medo? Está lá atrás? É alguma coisa que aconteceu com você mesmo, ou uma coisa que você não sabe quando aconteceu, e aí você começa a perceber que é uma coisa mais lá atrás, lá de meus ancestrais, né, que foram por algum motivo castigados por ter feito alguma coisa, Eu né? acho que Então, essa parte que você está falando é a mais difícil é, dos ancestrais, porque como eu não tenho muito registro disso, né? mas Não eu também tive, não tenho, mas eu assim, não tive suponho. convivência. Por exemplo, eu não tive convivência com os meus avós. Eu nem Eu sei. também não. Eu também não Então, tive convivência com os meus avós, com os meus tios, foi mais ali na minha família, entendeu? Agora que minha mãe está começando a soltar algumas coisas dos ancestrais dela, né? Porque agora que começa a vir mais as lembranças, né? Numa idade mais, né, mais avançada, que começa a vir as lembranças, né? E aí, agora que eu estou começando a ter, mas são lembranças muito vagas, né, de infância, de coisas que. E eu, assim, eu suponho, eu percebo que houve muita coisa com relação à escravidão, com relação a, a, a submissão, né?
tanto do feminino quanto do masculino, né? Em função da escravidão não tinha, né? Não tinha gênero, né? Todo mundo era escravo e sofria por qualquer coisa que fazia, né? Então, eu imagino que possa ser por esse lado, porque a minha atriz-avó, vamos dizer assim, né? A minha atriz-avó era negra, e a minha atriz-avó ela nasceu lá nos 1800, começo dos 1800. Então, quer dizer, ela era, não tinha tido nem a lei do ventre livre, né? Então, assim, ela nasceu preta e nasceu já escrava, né? Então, se a atriz-avó faz assim, imagina a tetra-avó, né? Então, assim, e, e é uma questão que eu não tenho o mínimo conhecimento, mas tendo o conhecimento histórico do que foi a escravidão no Brasil, a gente pode entender que houve esse tipo de sentimento ou de sofrimento, de dor, né, por parte dos meus ancestrais que passaram por esse tipo de situação. Oi, Mariane, chegou, já acabou de comer. Eu estou sempre comendo nesse horário, não sei por quê. Oi, Daíla, tudo bem? Oi, Então Maria. é isso. Diná, Dinorá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. E Boa aí, Oi, noite. vocês viram a Hackmara Diana. da Kista? Eu não vi porque minha irmã ligou lá de Ribeirão, nós ficamos 2 horas no telefone. Delícia! Amanhã nós vamos falar sobre essa Hackmara. Aham, sim, É com bom para certeza. você também, para você enriquecer aí como terapeuta. Ah, sim, legal, legal. Vamos sim. E o Dinorá, você viu? Não, hoje é dia de cuidar da mamãe. Ah, é, hoje é dia da mamãe. E olha, foi Mas eu muito, vou ver, depois eu vejo. Depois foi eu muito vejo bom. também. Foi muito boa, porque nossa, ainda está naquela vibe da Da terapia Maria dos anjos, Madalena? né? Que é Ah, do retorno ao passado, né? De uhum. trazer as memórias, as lembranças, e aí vem coisa dos ancestrais, aí vem, né? E é foi de uma força muito grande. Além do que a primeira meia hora da meditação dela foi falando sobre Madalena, falando sobre o que tá, porque foi, Oi, inclusive, Margarete, tudo bem? cadê Margarete? Oi, Margarete! Ó, Margareth. Chegou, Oi, chegou. Ah, Bom dia e noite, meus queridos. Prazer, obrigado. Obrigada por me receber. tudo Obrigada. bem, Ai, Margarete? Eu vi você lá na Hackmara da Kista. Ah, hoje estava, hoje estava. Isso! Vamos na Lua, vamos nos consultar com a Não Lua. é? Ela faz exatamente. No começo, ela falou muito sobre a Maria Madalena, porque era uma Hackmara aberta, não estava só para a gente, estava aberta para todas as pessoas, né? Percebi. Foram convidadas todos os grupos lá da Academia de Cabala para poder. Então, tinha muita gente de fora lá. Então, ela explicou bastante sobre a Maria Madalena, sobre a importância do feminino, do equilíbrio entre o masculino e feminino, da importância de Maria Madalena ter encarado as suas sombras e compreendido a origem das suas sombras. E aí ela começou a trabalhar isso, né? Dentro da Hackmara, que foi a questão do medo, né? Do medo quando criança e quando adolescente. E aí, com isso, ela foi fazendo esse trabalho e foi buscando aprofundar nas camadas do medo para que a gente pudesse chegar na essência do medo, né? E aí foi maravilhoso esse trabalho. E aí, depois que a gente escreveu uma frase e tal, ela falou, a gente não fez como é que chama? A recapitulação. Ela falou, você faz isso assim, assado. A gente chegou a fazer o exercício da capitulação. Ela só sugeriu que a gente fizesse, né? E sugeriu também que a gente, antes de dormir, conversasse com a lua minguante. E aí ela falou o nome das 4 fases da lua minguante em aramaico. Eu escrevi tudo lá no chat. Falou todo os nomes em aramaico e qual era o significado. A lua minguante é a lua da anciã,
a anciã que tem a grande sabedoria, né, de uma vida inteira, e também tem a relação com a morte. A anciã que sabe que tudo tem um ciclo, que tudo tem um fim e que tudo tem um recomeço, né? Então, essa grande sabedoria da anciã, que é a sabedoria da lua minguante, que ela pediu que a gente conversasse com a lua minguante, né? E que a gente pudesse pedir para ela uma. A Tayla! Ela não está escutando ainda. Oi, Tayla! Oi, boa noite. Beijo Boa para você. noite. Eu queria fazer uma sugestão, Zeca. Pois não. A sugestão é a seguinte: nas meditações da manhã que a gente faz, né, quando a gente chega atrasado, às vezes eu quero ler o que você bota no chat e o chat não fica disponível. Ah, não. Não, fica só os comentários, aí não tem comentário, né? Porque é o chat ali ao vivo na hora. E eu já vejo outros vídeos que tem a repetição do chat ao vivo. Eu achei Aí que eu queria ficasse. ver se você consegue colocar. Eu coloco uma opção lá do replay do chat. E aí eu achei que isso fosse, que o chat fosse apresentado na hora da repetição do. Porque às vezes tem umas meditações, aí eu quero ler o que que é e não tem lá as sílabas, Entendi. entendeu? Então, na meditação da manhã não aparece o chat. Eu Não, preciso ver, então. como o outro fica no WhatsApp, o que que acontece? Eu já sei dividir a tela, Aham, mas às vezes quando eu vou procurar, sai, aí interrompe, entendi. entendeu? Aí é chato. Tá, tá bom. Eu vou procurar ver Se qual você que é a conseguir, opção, porque essa Mas opção que eu é coloquei. difícil aquele o lugar que fica isso. Todo o chat, depois que passa, não fica disponível. É É isso muito que em eu ia falar. alguns vídeos que eu assisto, tem repetição do chat. Aí aparece. Por exemplo, os vídeos que eu assisto da Luga Marcha, aparece, o povo foi comentando, mas já eu nunca passou. vi. Então, eu preciso ver qual é a opção do Vê se YouTube tem. Se aqui. tiver, ótimo. Se não tiver, paciência. A gente vai Tá, assim mesmo. tá. Legal, obrigado pela. Eu vou dar uma olhada no YouTube. Qual é a opção que fica? Quando eu entro atrasada, geralmente eu vejo que eu estou atrasada, eu faço aquelas primeira parte tudo antes de entrar. Então, a hora que eu entro, eu sei mais ou menos por onde o Zeca está, daí já entro tendo feito as meditações no começo, tudo. A Dalia sabe das coisas. Hã? Sabe a Dalia, sabe a minha Lita. Ai, ai, então tá. E a Neide, Tayla, ela vem ou não vem? Então, eu mandei a mensagem para ela, mas ela não visualizou. Eu Ah, acho tá. que ela está achando que é para os próximos, porque eu falei para ela que eu ia conversar com você hoje, aí Aham. eu acho que ela não visualizou a mensagem. Eu falei, ó, você entra, pelo menos para conhecer o pessoal. Isso. Ela falou que tem esse livro de cabeceira, ela está assistindo os vídeos de Maria Madalena, eu já falo muito de cabala para ela. Ela é Aham. uma fofa, super. Tem vários conhecimentos sobre Ah, que bom. Tomara tudo. que ela veja a sua mensagem e entre aí Claro, é na carona. verdade. É a tia da Tayla, lá de Ribeirão Preto. Ah, delícia. É uma muito Ah, boa. é. A minha irmã, que eu fiquei falando com ela 2 horas no telefone, ela é de Ribeirão também, ela mora lá em Ribeirão. Nossa, Ribeirão É tem que brota não coisa. deu para ela ligar no dia do aniversário, então ela ligou hoje. Aí ficou. Falei, vou perder a Raquimara. Quando a Ai, gente, quando a Não gente deixa viu, de já ser uma fazia. Hackmara, né, o Daíla? Oi? gente, Não deixa de ser uma Hackmara, né? Realmente. Né? Foi uma eu Raquimara também, também. eu, eu também entrei super tarde na Hakmara porque eu estava assim, dando maior acolhimento para minha filha num momento super especial. Falei, gente, isso também é uma meditação, né? Exatamente, Mas foi muito exatamente. impactante a Raquimara hoje, foi bem Eu assisti interessante. depois. Até porque o medo que veio, eu nem lembrava que tinha tido, ou seja, uma coisa mais, né, Aham. Gente, nova. o meu medo Tá você foi uma trabalhando. lembrança, foi uma lembrança de um sonho que eu tive quando criança. Foi incrível, É, né? A gente esquece, né? é. Uhum.
Eu lembrei, o primeiro medo que eu lembrei foi o medo de uma imaginação que eu tive, né? Não deixa de ser um Eu lembro sonho. assim que eu estava ali no corredor ali de casa, tinha a porta da cozinha, a porta da sala, o corredor e a porta dos quartos atrás de mim. Tava minhas irmãs ali na minha frente, eu era muito pequeno, e eu sentia a presença de um lobo perto de mim, assim, do meu lado, né? E eu senti muito medo daquele lobo, né? Eu comecei até a chorar, né? Porque os meus pais não estavam em casa, né? Estavam só eu e as minhas irmãs, era à noite, né? Então eu sentia aquele medo do lobo que estava ali atrás de mim. Quer dizer, foi imaginação Entrando, minha. gente! Que A legal. Nossa, Zaque aí, meu Deus do céu, que Záquia! Eu delícia! chamo de Záquia Call. Né, gente? Cheguei, eu dei uma passadinha aqui para conhecer. Que Não tinha vindo delícia, ainda. Ah, Zaque. Seja bem-vinda, meu saudade amor. dessa Záquia aí. Te quiere, amore mio. Nossa, Entendo. que delícia, que O quê? delícia, que Que ótimo. delícia. Tá ficando cada vez Bem-vindo. melhor esse grupo, hein? Ê, Tá delícia. ficando. Tá Tá ficando hippie. aumentando, tá aumentando. Tá Certo, o ficando. lobo é seu animal de proteção. Hã? É, Certo, o lobo é o seu animal de proteção. Pois é, pode ser, pode ser. Mas ele Ok, estava ali do meu ladinho. a gente está falando sobre a Hakimara de hoje, sobre o sonho, sobre o sonho. O meu foi um sonho, né? Sobre os medos, a lembrança dos medos que a gente teve. E eu disse que o meu foi um sonho. E o Zeca falou que o dele foi uma imaginação. Não deixa de ser um sonho, né? É. Mas foi legal. E olha, a parte de hoje Não, está eu não fui legal, sensacional. não. Não Oi, foi Isaac. nada, não. A É a Casey tá carta 9 que nós vamos? Não, carta 8, parte 14. Carta 8, quer ver, ó? Vamos ver no virtual aí, no PDF. Alguém sabe que página que tá? Porque faz 3 que eu não venho. Tá na Ah, Ana Cláudia. Ó, no meu Eu tô livro, aqui. que é o de bolso, tá na 380, né? Não, o meu é o grandão. um dela É é que o. eu tô sem câmera, Tayla. Aqui o meu celular tá com. Tá sem a câmera do Zoom. Hum, Quando eu. vou mudar de lugar aqui. Qual que é o parágrafo? Quando eu. Veja bem, tem um negrito antes. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária. E aí, o próximo parágrafo é o que nós vamos começar agora. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, isso aqui está na página 15 da carta 8. Eu não sei qual é a página mesmo do livro. Quando eu disse que vim para ajudá-lo, Isso, isso. achei, é Achou? 290. 290. Ótimo. Ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Essa parte está maravilhosa. E aí, quando ele fala assim, usando uma parábola, eu comecei a ler a parábola, achando que ele ia terminar logo, né? Doce ilusão, né? Então, a gente vai parar aí antes dele contar a parábola, tá bom? ah, Fica como cenas dos próximos capítulos. capítulo. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional, magnética, e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte de seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica, que transcende em muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado.
Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado, ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa. E então você se perguntará, por que se sente tão sozinho de novo? As pessoas falam em serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia, cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que, uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si. Desde que você saiba que o espírito interior realmente é a consciência da vida divina, atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com espíritos dos falecidos, pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição de que seja o significado que dei nestas cartas. Voltemos agora à afirmação no início dessa sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo a livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Plim, plim. E aí a parábola vai ficar para a semana que vem. Porque ele vai fundo nessa parábola. Entendeu? Então não dava para... Ia ficar muito tempo falando, e nesse texto, pequeno texto aqui, tem muito conteúdo. Não é? Uhum. Então, vamos ficar por aqui mesmo. O que vocês acharam? Nos ilumine, querido mestre. Então, aqui ele fala da vida mais abundante, né? Para trabalhar em nossa escravidão emocional magnética. Escravidão emocional magnética. Que é a própria escravidão do ego adoecido. Porque o que é o ego? O ego é fruto dessa emoção magnética. O que é emoção magnética? É a emoção de atrair as coisas para mim ou rejeitar as coisas para mim. Essa é a energia do ego. Eu atraio aquilo que me interessa, que interessa ao ego, né? Quer dizer, que garante a minha proteção e garante a proteção também da minha identidade, ou eu rejeito aquilo que pode ameaçar a minha segurança e ameaçar a minha identidade. É essa a função do ego, ok? Então, mas, quando ele se torna adoecido, ele se torna o nosso algoz, ele se torna o comandante da nossa vida, não é? Então, aí a gente se sente escravo desse ego, né? Então, qual é a intenção dele?
mostrar para nós a fonte da existência, porque é essa fonte da existência, que é a própria luz infinita, que está dentro de nós, é que irá nos conduzir, que tem a função de nos conduzir às nossas decisões, às nossas escolhas e às nossas diretrizes, para onde a gente deve ir, iluminar o nosso caminho e iluminar o caminho das pessoas à nossa volta. É essa a função da luz infinita em nós. O que acontece? A gente cria cascas, né? As cascas que a Kista falou, né? A gente cria cascas que impedem essa luz que continua dentro de nós, não diminuiu nem nada. O que diminuiu a potência dela? As cascas que nós colocamos em volta dela. Ela continua linda, brilhante atrás daquelas cascas, né? E o que provoca essas cascas? As nossas ações egóicas, as nossas ações guiadas pelo nosso ego adoecido, as nossas ações que têm o simples propósito de receber para si mesmo. Entendeu? Receber para eu acumular, ou receber para eu desprezar, para eu jogar fora. Também tem esse tipo de atitude, né? Ou eu recebo aquilo que me interessa, ou eu rejeito aquilo que não me interessa. Quando eu recebo alguma coisa que não interessa ao ego, eu rejeito, jogo fora e entrego tudo, porque eu não quero isso. Mas a gente precisa lembrar que tudo que vem para nós é para nosso aprendizado e nossa potência. Não adianta a gente rejeitar. A gente tem que acolher, porque ele fala aqui um pouco mais para frente. Guarda esse presente. Mas o que ele está querendo dizer? Ajudar-nos a trabalhar a sua escravidão emocional magnética. E assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte do seu ser. Então, o que acontece? Essa escravidão, né, com as nossas emoções, né, a nossa força magnética do ego adoecido, ela nos impede, através dessas cascas que nós mesmos criamos, nos impede de entrar em contato com a vida divina, que é a fonte do nosso ser, e está dentro de nós, pronta para brotar e transbordar de nós. O que nós devemos fazer é quebrar essas cascas, para que essa luz que existe dentro de nós possa iluminar a nossa vida e transbordar a tal ponto de iluminar a vida de todos à nossa volta. Pronto, já falei. Agora é vocês. Zeca, minha tia entrou, a tia Neide tá aí. Oba! Neide, deixa eu achar. Olá, Deixa eu achar ela bem-vinda. aqui. Bem-vinda. Oi, boa noite. Vocês estão me Neide, vendo? boa noite. Não A estamos gente te não tá vendo, te Neide. vendo. A gente A quer gente te ver. Tudo bem? Ai, minha sobrinha linda. Oi! Olha quem me chama de linda. Pra você é linda mesmo. Linda mesmo. É Viu? linda mesmo. Mas você também é linda, Neide. Ai, obrigada. Que Vocês pessoa são muito linda, que bom. Seja Boa noite, bem-vinda, bem-vinda. querida. Obrigada, gente. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. É bom saber que você tem já esse livro como um Tenho. conselheiro seu, né? Tenho, sim, um livrinho de cabeceira aqui. Que Eu bom, sempre fico retomando as cartas aí de que Cristo. bom. A gente está fazendo uma leitura dele de cabo a rabo, sabe assim? Mas é uma leitura muito lenta, muito tranquila. A gente está na carta 8, estamos fazendo a parte 14, que eu divido essas leituras em pequenas partes, sabe? Essa parte, por exemplo, tem 2 páginas, né? A sua versão é a versão de bolso ou é a versão maior? A minha é essa versão aqui, ó. Esse aqui, esse livro. É a É o versão menor, maior. é o Maior. maior, é. Então, fala para mim a página Página qual? 290. Página, 290. peraí, 290. Vou pegar aqui.
Então, eu divido essas cartas em várias partes pequenas, para que a gente possa degustar as palavras, entendeu? Para que a gente Que legal. possa trabalhar. A gente começa aqui. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar Ah, tá, já achei. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar isso. a E vida a mais gente foi abundante. até um pouquinho mais abaixo aí, depois do tá em negrito assim. Assim a vida divina deve gradualmente impregnar. Está escrito em negrito. Hum, Assim a vida peraí. divina. Achou? Ajudá-lo, peraí, a vida mais rica que transcende, caminho. É o parágrafo abaixo desse da. Não, não, mais A abaixo. gente começou É, na 290 quando? Aí parou na 291 antes da parábola. Ah, na Na metade, 291. Tá. isso. na Antes da metade parábola. uma menina, quando começa uma menina, a Assim, gente a vida parou aí. divina deve gradualmente impregnar mais Isso, e aí. mais a sua A gente consciência, achei. só fez essa parte, tá? Tá. Hoje. Então a gente só leu Chegar essa no uma parte hoje menina, a gente parou. e agora a gente está discutindo, estamos falando a respeito do que a gente entendeu, né? Ah, certo, legal. Então, agora, na hora que você chegou, não sei que hora que você chegou, eu Eu estava entrei falando. agora. Eu não sabia que era hoje. Ela me falou desse grupo, aí eu imaginei que fosse domingo que vem. Aí eu vi na mensagem dela e aí já me convidando para entrar hoje. Aí por isso que Não, eu fiquei ótimo, ótimo, é atrasada. isso mesmo. Venha, Mas venha, eu vou adorar estar aqui com está sendo vocês muito bom. e estudar o livro. Muito bom. Então, Obrigada, eu gente. estava comentando com elas, né, que porque, na verdade, nós só temos mulheres aqui, né, então eu estava comentando com elas, né, a minha impressão desse primeiro parágrafo aí, né, quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética, e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte de seu ser. E desse contato que vem a vida mais rica, que transcende em muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Então, foi esse parágrafo que eu comecei, e aí eu passei a bola para que elas pudessem comentar alguma coisa a respeito desse texto, não desse parágrafo, mas desse texto que nós lemos agora. Tá bom? Certo. Então, é essa que é a nossa dinâmica, tá? Eu faço a leitura da parte e aí a gente comenta a respeito do que a gente entendeu do que foi lido, ok? Ok, Obrigado, combinado. Luiz. Vamos lá. Eu achei interessante também quando ele fala, né, de que quando alguma verdade que estava oculta, né, e a gente recebe, né, a gente recebe que nem o que nós fizemos hoje na meditação, né, das 18 horas, né, lembra de alguma coisa, de repente a gente levou, muitas pessoas, inclusive a Mariane, né, diz que lembrou de uma coisa que ela não se lembrava mais, né, então é isso, quando a gente percebe alguma profunda verdade que antes estava oculta da sua consciência, devemos aceitá-la e alegrar-nos por ter recobrado essa lembrança, né? Porque ali a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. É o que a gente fala do exercício de escutar a nossa alma. Porque a nossa alma nada mais é do que a nossa centelha divina, que é o nosso espírito, né? Que é a centelha divina, que é a manifestação da vida divina em nós, né? Dentro de nós, né? E aí dê sinceras graças, agradeça, guarde esse presente e o reverencie. Né? Essa postura, né, de reverência, de agradecimento, de receber aquilo que a vida nos apresenta, essa postura é importantíssima, de receber aquilo. Mas eu recebi, foi um medo que eu tive quando criança. Ótimo, ótimo que você se lembrou e que você pode agora, com a consciência que você tem hoje,
ver aquele evento lá quando você era criança com outro olhar. Você pode ter acesso àquilo que aconteceu com você com o olhar de hoje e pegar na mão daquela criança e falar para ela assim: olha, tá tudo bem, viu? Ó, eu já cresci, já tive uma família, já tenho uma família e eu estou aqui, graças a isso que aconteceu com você aí nessa época. Entendeu? Então, eu só consegui chegar ao que eu sou graças a isso que aconteceu com você. Então, fique tranquilo, agora eu vou cuidar de você. Agora você está sob meus cuidados. Eu vou curar essa ferida, eu vou te dar uma atenção, eu vou te acolher, eu vou te dar o meu amor, porque, afinal das contas, você é parte de mim. Né? Então, essa coisa de aprender a receber aquilo que a vida nos oferece é importantíssimo. E reverenciar aquilo que foi revelado para a gente é um outro passo muito importante dentro do nosso trabalho espiritual, que é tudo isso que ele fala aqui nessas cartas. Um trabalho espiritual de tal forma que a gente possa revelar a nossa fonte da existência. Essa fonte da existência que está dentro da gente. E que é aquilo que eu estava falando, que está dentro da gente, mas está coberta de cascas. Que as nossas atitudes reativas, as nossas decisões egóicas foram criando. E aí essa luz, essa centelha divina que nós temos, essa fonte de luz que nós temos, está presa dentro dessas cascas. E o nosso trabalho, todo o nosso trabalho desse mês, que é o mês de Câncer, que é o mês de Duzu, é quebrar as cascas. E as cascas sempre são quebradas de dentro para fora. Somos nós que quebramos essas cascas. Né? Aí, a gente quebrando essas cascas, a gente vai, nem que seja só uma frestazinha que a gente consiga abrir nessa casca. Mas essa frestazinha vai ser suficiente para emanar um pouco mais de luz e dar um pouco mais de lucidez para nós. Né? Então, agradeça a essa lucidez que você teve, porque você abriu um pouquinho o seu recipiente, quebrou um pouquinho da sua casca e foi, permitido você ter acesso a essa lembrança, ter acesso a esse aspecto da sua vida que não estava revelado conscientemente, e agora você veio para a sua consciência para quê? Para você trabalhar, para você corrigir, para você transformar a história que você vem contando desde quando aconteceu, transformá-la em um evento que foi fonte de aprendizado e fonte de potência para a sua vida. Tá? Nossa, Ela não trabalhou a frase que a gente fez. E a frase, ela veio meio que reparadora, mas ela não trabalhou, vamos deixar que amanhã a gente resolve. não, pois é, exatamente. Por que que ela não trabalhou? Ela deixou uma tarefa para a gente. É, Converse com a Lua. Hoje à noite a gente vai conversar com a Lua e vai pedir para ela nos abrir a consciência, aquela coisa, abrir mais um pouquinho dessa casca, para que eu possa ter um pouco mais de lucidez do que quer dizer isso, do que eu tenho que aprender com isso, da onde eu posso tirar força, potência para seguir em frente com essa experiência. Né? Então, a tarefa nossa, hoje, a gente fez o evento, a gente fez a frase, agora tem a terceira etapa, que é fazer o retorno, né? 3 vezes, vai lá no evento, retorna, olha para a Paula, tem essa tarefa também, né?
e a conversa com a Lua. Neide, nós estamos falando de uma Estamos falando de uma meditação que nós fizemos agora às 18 horas, que inclusive está aberta, viu? Está aberta para você, se você quiser ouvir. Depois, Thalia, você passa para ela o link da Hakmara da Kista, tá? E se ela quiser participar, participe, porque está uma meditação belíssima, belíssima, legal. onde a gente acessa exatamente essa, né? A gente consegue perceber uma profunda verdade que estava oculta na nossa vida, para que a gente possa o quê? Trabalhá-la, para que a gente possa Legal. ter Gostaria de acesso a ela. participar. Legal. Tá bom, Thalia? Passa para ela esse link, tá? Tayla, você está com o microfone desligado. Seu Sempre faço microfone. Eu sempre faço isso. Sempre que a gente começa a trabalhar qualquer parte da Carta de Cristo, a gente, durante a semana, vivencia esse entrelaçamento, né? Acaba nos conectando com tudo. E aí é interessante, porque o que a gente leu, né, o que a gente vivenciou na meditação, é realmente, assim, encontrar memórias que foram criando essas cascas, né? Inclusive, a minha tia Neide, eu não sei, não chamo ela mais de Neide, é muito... É tia Neide, tá? A tia Neide, ela é canceriana, não é? Não, é geminiana. Geminiana. Geminiano. Geminiana. Tava ali, né, na beiradinha. É. Então, e isso aí vem no trabalho das cartas de Cristo, e eu fazendo medicina cabalista, que eu encontrei na aula hoje, a meditação do retorno ao passado. Não é? A gente fez isso na terapia dos anjos, aí a gente vem para a carta de Cristo, a gente vai para a meditação da Kista, eu vou para a medicina cabalista e faz tudo assim. Ó. É a Tudo se mesma casa. coisa que a gente aprende. Impressionante. E lá na Hakmara da Madalena, para mim, saiu, escolhi o 7D, é trabalhar memórias também, né? Retorno ao passado. Retorno ao passado. A Deus. gente está Lembrando que o vivendo nome de Ná é memória da tradição. É, Não, fazia tempo que eu queria te perguntar. é memória da tradição. Aldinar significa memória da tradição. Quando o Mário estava rezando e falando, pondo a mão aqui, a cabeça e rezando, eu me vi dentro de uma tenda no deserto, um monte de rodeada, assim, um monte de gente sentada, e eu me vi lá dentro, enquanto ele falava, orava ali. Que bonito. Seu nome, Antes né? de falar o nome, depois ele falou o nome, eu falei, nossa, eu estava Tava lá. com ela lá. Balança Eu astral. estava lá com ela, a Diná estava lá comigo, do meu ladinho. Então uma sincronia mesmo muito grande, né? Eu Toda acho que a Cabala ajuda muito a gente a entender melhor as cartas. isso. Ah, tá. Eu estudei a Cabala já há algum tempo atrás, então eu precisaria retomar, né, esses estudos. Eu comecei a assistir as palestras que a Tayla me passou, sobre da Maria Madalena, né, Tayla? E eu estou gostando muito, então eu estou relembrando algumas coisas que eu já vi há algum tempo atrás, e eu tô aqui no grupo mais assim para aprender mesmo com vocês e ouvir, tá ouvindo e tá retomando algumas coisas. Legal, Eu legal. acho que a gente tem que estar sempre conectado mesmo, né, com essa essência divina, porque a gente sabe que o caminho é por aí mesmo, né? Uhum. Para a gente Sempre poder buscar o entender, essencial, né? buscar aquilo que é essencial. É. A Dinorá, ela também passou pela Cabala, porque a minha tia Neide, ela estudou a Cabala do hebraico, né? Cabala judaica. Apesar de eles não assumirem, não é assim, eu não sei se foi, mas foi dessa linha, a hebraica, né? Que usava a língua hebraica. Aí eu expliquei para ela que a gente usa o aramaico, que a Cabala é ancestral. A Diná, tia Neide, a Dinorá, o marido dela é da Cabala convencional, né? A gente fala que é a Cabala mais comum. E ela hoje já está há quantos anos de Dinorá na Cabala ancestral? Desde
2020. 2020. É. Ela Então, Mas entrou eu nos sempre, 21 dias. eu sempre É, acompanhava veio, as eu lives vi do Mário bem antes, bem anterior, porque eu achava assim muito vago a cabala hebraica. Aí, Ai, liga lá para a mais, mamãe, por favor. mais. Aí eu comecei a assistir as aulas do Mário, né? Depois, na pandemia, ficou toda aberta, e aí eu comecei a assistir direto, aos 21 dias, né, que a gente fez e tal. Tem um caderninho todinho anotadinho. eu também tenho meu caderno dos 21 dias. É, Saber. Tanta coisa, tanta aí não coisa. larguei mais, né? Então, eu posso dizer até que eu já acho que já esqueci tudo, porque na verdade eu estudei, acho que deve ter uns 8 anos mais ou menos que eu estudei. E eu não estou assim lembrada, eu precisava retomar mesmo, né, todo o estudo Uhum. para poder assim estar mais sintonizado assim, né, com Essa oportunidade que você teve de entrar pela Maria Madalena, ela é uma, uma chave muito importante dentro da nossa, dessa cabala que a gente está estudando aqui, né? Que é a cabala ancestral, né? Que ela é antes do judaísmo, antes do sedentarismo, né? Que é uma cabala que veio dos nômades, né? Lá antes de se formar as pequenas cidades, né? Que eram formadas tendas, que as tendas iam mudando de acordo com o movimento dos animais, com o movimento do clima, com o movimento da água, né? Eles estavam muito conectados com a natureza, né? Tanto que essa cabala ela tem uma característica muito importante, que é a valorização das faces femininas do sagrado, né? Ah, Que são faces voltadas para a natureza, né? Por exemplo, esse mês, que é o mês de Câncer, ele tem a face feminina de Iná, e Iná é a dama da escuridão, que é a Lua, né? a Então, Lu. esse mês tem muito forte a força da Lua, né? Então, em cada mês tem uma face da Shekhinah regendo, né? Que a gente chama da face sagrada feminina de Shekhinah. Então, nós temos 12 faces da Shekhinah e cada mês é uma face da Shekhinah que se apresenta, né? E há uma valorização, como a gente fala aqui, uma volta ao essencial, né? Que não é uma cabala voltada para a religião, mas é uma cabala voltada para um modo de vida nômade, né? Que tem essa visão de conexão com a natureza e se movendo de acordo com o movimento da natureza, né? Essa visão da cabala ancestral traz muito o valor do feminino, né? Ontem nós tivemos, não, as mulheres da nossa tradição teve uma tenda vermelha que acontece em toda a lua minguante, né? Que é uma reunião de mulheres da tradição que ficam lá contando histórias dos nossos ancestrais, contando as próprias histórias, né? Acrescentando ao feminino, trazendo a força da união do feminino. Porque foi graças a essa união do feminino que a tradição foi repassada. A tradição está aqui até hoje graças ao feminino. O feminino que foi tão massacrado, que foi tão, né? Mas esse feminino que se silenciou, se recuou, né? E manteve em silêncio toda a tradição, foi graças a ele que nós chegamos aqui hoje, né? Assim como o feminino é a origem de tudo. Toda a humanidade depende do feminino. Então não tem como a gente apagar o feminino da vida. Então, é necessário que o próprio feminino, né, a própria mulher, o próprio feminino que existe em cada um de nós, inclusive em mim, que sou homem, né, eu tenho o feminino e eu tenho o masculino dentro de mim. E você tem uma mulher, tem um feminino e tem um masculino dentro de si. Então, é necessário a gente fazer esse casamento, porque quando eu desprezo o feminino, eu adoeço o masculino.
Então, nós estamos numa etapa da humanidade que a gente precisa resgatar o feminino, dar o devido valor ao feminino e mostrar que o feminino é importantíssimo para que o masculino seja saudável, né? Então, essa força da cabala ancestral, a força da cabala ancestral é o feminino. É o que nos traz, por isso que a Maria Madalena é muito importante. Ela foi uma das nossas mestras, uma das nossas ancestrais dentro da nossa linhagem, né, que é contada desde antes da ruptura do Jardim do Éden. A gente tem a nossa linhagem colocada desde antes do Jardim do Éden, né, e até passando por Adão, Caim e Abel, e aí a gente vai indo até chegar nessa época de Jesus, Maria Madalena, os dois se uniram, tiveram um filho, e aí continua a nossa linhagem até chegar em Mário Meir, nosso mestre, né, as três matriarcas, a Calute, a Quista e a Súria, né, e agora nós somos a ponta dessa tradição, né, que é milenar, e nós estamos na frente, nós somos a ponta da seta, né? Somos nós que vamos espalhar pelo mundo essa sabedoria, né? Zé, a minha conversa com a minha irmã demorou, porque eu expliquei tudo isso que você está falando aí. Eu falei depois das cartas, falei tudo isso, por isso que a gente ficou horas. Que ótimo, que ótimo. Muito bem, muito bem. E É, assim, essas experiências que a gente tem cada mês é com uma face, né, da natureza. Então, esse mês, além de ser o mês regente da Lua, aí você vai ver nas meditações que a gente se conecta com a Lua. Ontem eu estava na tenda vermelha, e aí a gente aprende a viajar no corpo dos sonhos, que a gente chama, né? Então a gente aprende a receber essas intuições, aprende porque isso foi com essa era machista, não sei se eu posso dizer, com essa anulação da força da mulher, foi abafado essa intuição que a mulher tem, sabe? Que é um poder de guiar a humanidade. E aí a gente vai reaprendendo a se conectar com esses elementos da natureza, assim, de uma forma muito profunda. Hoje, na meditação, ela ensina a gente a perguntar as coisas para a Lua. E é incrível como que vem, eu estava até contando para eles no início, que ela estava falando para a gente ter uma memória de quando era criança, né? Do medo, de um medo muito grande, de 3 medos muito grandes. E eu tive a memória de um sonho que eu dormindo, eu dormia de frente para um palhaço e minha mãe não tirava o palhaço de jeito nenhum do quarto. E eu morria de medo daquele palhaço e eu acordei um sonho horrível com aquele palhaço. Então, e olha, eu tinha esquecido disso, né? Então a gente começa, como diz assim, a costurar, né, a nossa infância com a nossa vida, com esses momentos memoráveis que a gente chama, né? A resgatar quem nós somos a partir dessas impressões, dessas imagens que a gente vai se desconectando e vai se reconstruindo novamente. E aí a gente vai pegando uma força muito grande por isso, inclusive, por fazer essa conexão da vida inteira, né? E de outras também. Mas é muito interessante, que é a montanha, é a lua, é as águas, é os animais, é as borboletas, e cada hora, assim, de uma forma diferente e muito profunda. Isso é o que me encanta, né? Legal. Tá integrada, né, a natureza, fazer essa integração, né? A gente perdeu isso ao longo dos tempos, né? A gente está num piloto automático e essas práticas, assim, elas ajudam muito, né? Pelo menos, eu estou, assim, bem disciplinada. Eu até, quando a Tayla me convidou, eu falei, não, eu vou participar porque eu preciso retomar
né, essas práticas, porque eu me lembro que quando eu fazia com mais frequência a meditação, realmente a gente fica mais intuitiva, a gente fica mais assim, mais conectada mesmo, né, com a nossa essência, né, com o nosso divino. E a gente não pode perder isso de maneira nenhuma, né? Porque a gente vive nesse mundo aí tão conturbado, tanta coisa acontecendo, eu acho assim que a gente trilhar assim, esse caminho de volta, na verdade, né? Porque é um caminho de volta, né? A gente tá retomando, né? Retornando, né? Eu acho que é muito importante, porque até para a gente se fortalecer, ficar mais assim fortalecido realmente, né? Para o que tiver que acontecer, né? Isso. A gente precisa dessa. Então eu gostei, eu fiquei legal. E tudo é providência divina mesmo, né? Porque parece assim que quando a gente quer, o universo conspira. Com certeza. E eu tô aqui, ó, tô assim, de repente eu tô aqui no grupo de 6 pessoas, né? São duas, 6, e aqui ouvindo essas coisas aí, e era o que eu pedi para o universo, eu queria retomar, e tá aqui, então é a grande resposta que eu. Que bom, que bom. Que bom. Estava O lembrando. universo é amoroso mesmo, né? O universo é amoroso. Estava vendo a Tayla falando do palhaço do quarto dela e ficou, gente, como ela não vai ter esse sonho? Eu adoro filme de terror, é o tipo de filme favorito, eu assisto todos, bons e ruins, e várias vezes. E já sei o teu roteiro de cor, não importa. E todos os filmes de terror começam com uma garotinha que tem um palhaço no quarto, Tayla. Como você não ia ter esse medo, minha linda? O Margarete, eu já gostei muito de filme de terror, mas nossa, eu era adolescente, desde criança eu gostava de ver aqueles filmes de vampiro, lobisomem, tudo. Aí depois que eu assisti aquele, como é que chama? Aquele que a menina virava a cabeça lá, O Exorcista. O Exorcista. Nunca mais eu quis saber de filme de terror. Eu tinha 17 anos, eu passei um mês dormindo na cama, tirava meu pai da cama e dormia. Nunca mais eu quis saber. Aqui eu gostaria de falar sobre, ali no último parágrafo que a gente leu, né? Na verdade, um pouquinho antes, né? Diz-se frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do espírito. Tal transformação não é possível. Ah, eu achei interessante isso Eu aí, também Zé. achei interessante essa parte. Não há nada real em seu ser humano, em seu eu humano, que possa ser transformado. Olha só, vou repetir. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, sua alma é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnético-emocionais, de ligação e rejeição. Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Primeiro que isso derruba a questão da reencarnação, né? A gente já sabe, está derrubado. Mas, por exemplo, quando fala de um ancestral e que a gente herda alguma coisa que foi feita, que não foi a gente que herda, a Crista mesmo falou hoje isso, que pode não ser nosso e ao mesmo tempo sugere para mim assim que é como se nós fôssemos uma recombinação de fractais, de pedaços
de almas dos nossos ancestrais. Então, uma recombinação. Mas se é uma recombinação, como é que o espírito... Espera aí, que eu vou chegar. Sua personalidade humana é efêmera. Ou seja, ele fala que tem um espírito ali, e composta apenas por impulsos. Então, é a personalidade que sofre isso, e o espírito está ali recombinado, porque é um novo. A gente vem do pai, da mãe, dos pais, do pai, dos pais da mãe, dos pais, dos pais, dos pais, das pais, do pai, né? E aí que Veja dá bem, o... o que nós entendemos sobre reencarnação, a Cabala ancestral entende sobre reencarnação, é que eu sou a reencarnação de meus pais. E meus filhos são minhas reencarnações, né? Porque eu me vejo encarnado em meus filhos. E eu me recombinações, vejo vamos dizer. encarnação de meus pais. Encarnado mesmo, eu sou carne. Não é isso? Então, isso é reencarnação para a cabala ancestral, tá? Então, não existe assim, eu fui Cleópatra lá. Não, não existe isso, né? A não ser que você seja descendente direto da Cleópatra, entendeu? Né? Mas se não for assim, não tem jeito. Então, isso aí é a noção de reencarnação. O que ele está dizendo aqui é que a nossa alma saiu diretamente da vida divina, então ela é perfeita. O que a gente herdou de nossos ancestrais? A gente herdou de nossos ancestrais a personalidade, aquilo tudo que a personalidade dele atraiu e rejeitou. Tudo o que foi de mais significativo e que teve na hora da junção lá dos DNA, veio aquela memória, porque veja bem, é uma memória da personalidade dos nossos ancestrais, ok? Porque durante a nossa vida, os nossos DNAs vão transformando de acordo com as memórias que a gente vai acumulando. Então, aí essas memórias, de acordo com o que for cruzado ali, vai juntar, entendeu? Vai pertencer a mim. Para que vai pertencer a mim? Para que eu possa corrigi-la com essa função. Mas para eu corrigi-la, eu preciso ter consciência dela. Eu só vou conseguir corrigi-la quando eu tiver consciência. E o que é consciência? É a lembrança daquilo que ocorreu comigo, em função daquela memória que eu tenho guardada em mim, que eu não tenho nem ideia do que seja, que aconteceu com os meus ancestrais, mas comigo, na minha vida, aconteceu alguma coisa que ficou marcado em mim, porque eu senti a conexão daquilo que aconteceu comigo com aquela memória que eu herdei de meus A ancestrais. constelação trabalha muito bem isso, né, Zé? Exatamente, a constelação sistêmica trabalha muito bem com isso, né? A Carmen Radana tem um trabalho, já fiz com ela, um trabalho de constelação sistêmica maravilhoso, né? Então, quando a gente consegue entender que tudo que está em nossa vida é para garantir nosso aprendizado e nossa potência, nossa evolução, a gente sair de um nível de frequência tal para chegar num nível de frequência tal que eu possa exercer o melhor de minhas possibilidades, que eu possa compartilhar o melhor que eu tenho dentro de mim com todo o mundo. Quando eu alcançar essa consciência iluminadora, né, é quando eu serei o melhor de mim. E essa consciência iluminadora não é, conquistei a consciência iluminadora. Não. A consciência iluminadora ela vai sendo construída. E eu posso ser uma consciência iluminadora hoje. Hoje eu posso ser. Embora seja imperfeito, embora eu tenha muitas sombras, mas eu tenho ainda muita luz. Eu já consegui tirar muita casca de mim.
Então, eu já tenho uma luz que pode iluminar muita gente. Então, eu não preciso esperar virar uma consciência iluminadora. Não, eu já posso ser uma consciência iluminadora exatamente como eu sou agora. Porque é Desde que ela isso. esteja em mim, desde que ela esteja consciente em mim. Exatamente. Ah, Exatamente. Porque e é o que ele está falando. É quando você recebe essa consciência, agradece por ter recebido. Não rejeita. Não fala, não, mas eu não sou isso. Ah, não, mas isso aconteceu comigo há muito tempo. Ah, não, mas. então Entendeu? leva para o lado negativo, estou fodida. Exatamente. Ok, você recebe aquela consciência que você teve e agradece. Agradece porque, embora você possa não ver, mas tem um aprendizado por trás dessa consciência que você teve. Tem um aprendizado atrás daquilo. Você pode não vê-lo agora, mas tem. Pede para a Lua te mostrar qual é o aprendizado que você tem, né? Pede para a Lua te mostrar aonde está a potência disso que eu não estou enxergando. Pede para a Lua. Então, essa que é é aprender a receber. Receber exatamente como está. As pessoas à sua volta, os lugares ao seu redor, os bichos, a natureza, o seu bairro, tudo isso está aí porque é fonte de aprendizado e potência para você, exclusivamente para você. A luz infinita colocou cada coisinha na sua vida para você aprender e ganhar potência. Precisa o quê? Mudar o seu óculos. Muda a sua visão. Muda a forma como você enxerga a vida. Muda a frequência de seus pensamentos, de suas palavras e de suas atitudes. Frequência. Tudo é frequência. Tudo. Absolutamente tudo. Você, o seu corpo, tem uma frequência. De acordo com a frequência de seu corpo, você atrai coisas para você. Ou você repele coisas. Essa é a função da frequência. Atrair e repelir. Não é? Então, se você mudar a sua frequência, que essa é a proposta do desenvolvimento espiritual, alterar a sua frequência de tal forma que você consiga alcançar essa visão de consciência iluminadora que você pode ser hoje, uma consciência iluminadora. Você pode ser hoje, com tudo que você tem à sua volta, com tudo que você tem dentro de você, você pode ser uma consciência iluminadora. Então, é assumir, tomar posse dessa consciência iluminadora agora. Não é esperar o melhor momento, não. É agora. O mundo precisa da sua luz agora. Não é amanhã. E nem foi ontem, é agora. Essa luz que você tem dentro de você, ela está aí esperando uma brechinha. Que você abra uma brechinha para ela sair. E iluminar a sua vida, iluminar o seu ambiente, a sua casa, iluminar as pessoas que moram com você, iluminar os seus vizinhos, iluminar a sua cidade, iluminar o seu estado, iluminar o seu país, o mundo. Esse é o poder da luz que você tem dentro de você. Basta você quebrar um pouquinho a casca que está lá atrapalhando a luz de se manifestar na sua vida. E O que essas são essas cascas? você ia falar isso, né? Isso. Então vai, Pode falar. Não, eu ia falar, e essas cascas são? Pode continuar, você já está no... Pode falar.
Vai Parece mudar um pouco provinha. É, o tom da voz. tracinho, essas cascas são tracinho, tracinho. Pode falar, Thay. E essas cascas são realmente padrões de pensamento que a gente vai incorporando, né? E bloqueando. Não são fáceis de soltar, porque tem a correção e, às vezes, a gente está ainda no momento de reconhecer essas sombras. Então, às vezes, para uns, isso pode ser muito rápido, para outros pode ser demorado. Para mim está demorado, eu estou num processo, mas eu já melhorei bastante. É porque às Galinda, vezes não, a gente já não é vem com rápido, não. Não não é é rápido. rápido para ninguém. Não é fantasia, é devagar mesmo. Devagar mesmo. E às vezes você está pensando que você está indo, está andando um passinho, daqui a pouco você volta 2 passinhos, aí você fala, meu Deus do céu. Mas é É porque assim. a gente já vem com muitas crenças, né? Já vem muitas ideias formadas, muitas histórias contadas, e isso vai cobrindo, né? São cascas que vão cobrindo. E aí a gente vai tirar uma, e na hora que vê, tirei, nossa, tô vendo uma luzinha, mas tem outra e tem outra. A minha irmã, ela é católica, assim, né, frequenta mesmo, faz coisas. E eu falei da Cabala para ela hoje, porque ela perguntou, surgiu um assunto lá, daí ela falou, você que estuda Cabala, como a Cabala vê tudo isso? Foi onde eu expliquei aquilo que o Zé estava falando. Eu falei para ela gostou muito. Ela quis saber, sabe? Eu não impus nada, ela sabe que eu estudo, aí ela quis saber. Então, essa questão da. É realmente difícil a gente largar os conceitos que nós formamos durante a nossa vida inteira, que fizeram parte do nosso. Guiaram as nossas decisões, guiaram as nossas escolhas, guiaram as nossas atitudes, formaram o nosso pensamento. Como que eu vou largar tudo isso? Aí entra a Você viu, sabedoria. faz quase 3 anos, né, que a gente está na Cabala. Comecei junto com o Zeca lá de Norá. Então eu fiz 67, foram 60 e 5, 60 60, e, 64, 65. de outras coisas, né? Quantos anos agora que eu vim conhecer a Cabala? Então É muito tempo, realmente, é é, muito tempo. Agora, o negócio é o que eu falei não lembro para quem que eu falei essa semana. O negócio é você ir de encontro à sabedoria como uma página em branco. Porque se você vai de encontro à sabedoria com tudo isso já escrito, que está escrito em você, você não vai entender a sabedoria. Você não vai se permitir ser guiada pela sabedoria, porque você tem aquilo tudo que comprova, isso aqui eu acredito, isso aqui eu sei que é assim. Não tem nada a ver com o que está dizendo a sabedoria. Essa sabedoria é totalmente furada, porque isso aqui é verdade para mim. Pronto. Você não está aberto à sabedoria. Você precisa ir para uma aula dos códigos da Bíblia, uma página em branco. Deixa a sabedoria escrever em minha vida. Esquece qualquer coisa. É difícil. Não. Faz uma respiração antes. Faz uma coisa e se abra. Se abra para receber aquilo. Ai, mas aquilo é muito difícil. Aqui, imagina encontrar o Moisés dentro de mim. Imagina o Pinhas dentro de mim. O que que eu faço? Não, deixa. Deixa aquilo tudo entrar dentro de você. Deixa as palavras do mestre serem impressas em você. Porque a Porque partir daí você começa a vibrar em outra frequência
que é a frequência proposta para aquela semana, que é a frequência onde você vai ter a lucidez necessária para desvendar os segredos daquela semana. Então, a partir do momento que você se abre, se permite, como uma página em branco, que a sabedoria imprima em você as palavras do mestre e aquilo começa a fazer parte da sua frequência, aí você vai melhorando a sua frequência. Você vai incluindo algumas palavras no seu vocabulário, tirando algumas palavras que não são interessantes, porque aquelas palavras que você recebeu do mestre substituem de forma luminosa algumas palavras que eu falava que são totalmente sombrias. Então, não é só você reconhecer a sua sombra. Não é só isso. É uma etapa muito interessante. Mas, junto com essa etapa de reconhecer as suas sombras, você precisa colocar a luz na sua sombra. Por quê? O simples fato, é isso que você precisa entender. O simples fato de você reconhecer as suas sombras já é um ato luminoso. Porque você está lançando a luz na sua sombra. E é isso que você precisa valorizar. A luz que você está lançando em sua sombra. Não valorizar a sua sombra. Não. A sua sombra está lá. E ela sempre vai estar lá. Todos nós temos sombras. Todos nós temos o que corrigir. O que você precisa valorizar é a lucidez, a luz que você tem para perceber a sua sombra. E a lucidez que você está recebendo da sabedoria para poder corrigir os efeitos, não a sombra, corrigir os efeitos dessa sombra. A forma como você reage a essas sombras. É isso que você precisa corrigir. Entendeu? Então, não valorize a sua sombra. Não fique debruçada em sua sombra, pensando, ai, como eu sou horrível, como eu Eu posso... escolhi o número 5. O 5, eu escolhi o 5. O que é o 5? Na Hakimara, daquele dia, Sim, 5, a escuridão. escuridão. É. Eu também escolhi o 5. Eu escolhi o 4, que é o ancestralidade, né? Acho que. Não lembro. Não, eu 7B. dei ancestralidade. A embriaguez. Isso, é o Embriaguez. 7B. Mas Eu olha só, era arrogância também. arrogância. Arrogância. Zeca, lembrando, então, você falou O meu foi o 7, prazer imediato. a energia da semana. Falou muito sobre isso que você está falando. Sim. Sobre a gente fazer novos pactos, né? Então, quando você está falando, né, dessas sombras, essas sombras muitas vezes não, né? Aqueles pactos que a gente faz, dizendo, eu não sou isso, eu não tenho coragem para aquilo, eu não... Como assim? Nossa, eu tenho que evoluir muito, eu tenho que estudar muito para aprender isso, eu tenho que saber muito para ter alguma capacidade, para me achar que eu sou alguma coisa, né? Então, isso são crenças limitantes, né? E essas são sombras que diz não, você não pode. E aí eu lembrei de uma Hakimara também, da Kista, que ela ensina um mantra, né? Um mimra, que é Ena Oda, eu posso. E acreditar nesse eu posso é muito maior do que a gente imagina, porque sempre a primeira impressão é eu não posso, eu não consigo, né? Eu não sou o suficiente. Eu preciso de aprender muito, falta muito, é tudo difícil, tá longe, né? A gente, sem perceber, a gente se repete isso o tempo todo. Eu era uma que falava isso o tempo todo. Não falta muito. É muito longe, não é? Eu não consigo.
Eu Eu não não consigo. consigo. É, É uma crença que a gente tem nisso. Então, como refazer esse pacto? Foi isso que o Mário falou na energia da semana. Só só um outro pacto anula o pacto. Só um pacto novo anula um pacto no antigo. pacto antigo. Então, qual é o pacto que a gente tem que fazer hoje? É um novo pacto. É um pacto de sim, eu posso, eu consigo, eu sou uma consciência iluminadora. Mesmo sem saber que eu sou. E fazer isso, cada dia, ser uma verdade para si mesmo, né? A gente tem que acreditar nisso, nessa verdade. Porque é difícil acreditar, né? Quanto que a gente não cresceu, né? Desde os 3 anos de idade, escutando os pais, os familiares, pessoas. Não, você é isso, você é aquilo, você não é nada. Você não sabe, você não serve, você não sabe cantar, você não sabe, né? Você não faz nada direito. E aí a gente começa a repetir isso para nós mesmos, sem saber que isso são essas vozes, que a gente só está repetindo aquilo que a gente escutou. Então a gente precisa refazer esses pactos e se perceber, né? Trazer para a consciência, porque está no inconsciente. A gente faz isso sem perceber que é o inconsciente que está falando. E trazer para a consciência é a gente realmente refazer esses pactos e Enal-Odá, eu posso, eu sou, e eu sou, né? E mais ainda o infinito, né? Porque eu sou é agora, mas eu serei é o infinito. E Hauerá. A gente não existe agora. A modernidade fala muito, né? O poder do agora, agora. Agora. Não, agora não existe. O que existe é o infinito. É antes e depois e para sempre. Essa foi a energia da semana. É. O áudio está desligado, Teca. Tá, Círica? 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 Cívica, silêncio. Fica pensar em tudo isso que foi falado, detalhe. Ele tá com o áudio desligado ainda, falando. Certo, seu áudio está desligado. Liga aí, Zé. Vamos fazer um Ah, silêncio para sentir essa frequência do que a gente tá falando, né? Porque isso é uma frequência. As palavras são frequências. Então, entender essas palavras como sendo verdade, né? Eu coloquei lá no nosso grupo, Enaodá, eu posso, e Hauerá, eu serei. Né? Então, que é para a gente lembrar. Lembra? Lembra? Eu Né? escrevi aqui. Lembra, lembra. Sempre lembrar, toda manhã, na hora que você acordar, antes mesmo da oração, antes mesmo da meditação, já chega falando Ená Odá, Mudar. Ená Odá, Ená Odá. Vai dormir? Isso Ená significa Odá, você. Ená Odá. Eu posso, eu posso, eu posso. Tá na minha hora. É esse o momento de eu ser uma consciência iluminadora. É agora. Não tem amanhã. Eu já tenho tudo. Quando a Tayla estava falando, foi vindo um filme na minha cabeça, assim. Pois É é. interessante, né? E Você veja vai bem, Daíra, lembrando as coisas não é e só as você que passou trajetórias. por tudo isso. Você não é a única que passou por tudo isso. Todos nós passamos Né? por negações em nossas vidas, desvalorização das nossas competências, dos nossos talentos, porque o outro julgava que aquele talento não servia para nada, porque o outro achava que o melhor era fazer aquilo e não isso que você estava fazendo, e a gente acreditou naquilo. Agora, o importante é a gente não acreditar mais. É isso que é importante. Mas aí vem aquelas lembranças, ai, mas minha mãe, ai, mas meu pai, ai, mas eles foram tão maus comigo, ah, mas eles destruíram a minha vida. Ah, não, não, não. Você precisa pensar neles como eles dando aquilo que eles tinham para te dar.
E aquilo que ele tinha para te dar era exatamente aquilo que você precisava para crescer. Então, você tendo a consciência de que tudo é luz, de que tudo é fonte de aprendizado e potência, você precisa entender que aquilo que eles te deram, né, era exatamente aquilo que você precisava, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você recebeu aquilo como uma coisa que te desvalorizava, que te tirava o poder, que te tirava. Então, isso foi a sua reação naquela época. Agora, você tem a chance de mudar essa semente para que ela te traga força, te traga aprendizado. Você aprendeu com isso que você não é nada daquilo que eles estavam falando para você. Você aprendeu com isso que você era realmente potente, que você realmente tinha muitos talentos, muitos dons que agora se manifestam na sua vida. E esses dons, esses talentos que estão agora se manifestando na sua vida, estavam presentes lá naquele passado, que foram abafados pelos seus pais, sim, mas pela reação que você teve com aquilo que seus pais falaram para você. Com a aceitação por amor. Você aceitou porque você os amava. Você aceitou porque você os respeitava. Você aceitou porque... Mas aquilo era só uma mensagem para que você fincasse o pé e falasse assim, não, eu sou Enaodá. Mas agora você pode falar Enaodá. Agora sim você pode falar Enaodá. Lá na época você não podia, porque você não tinha a consciência que você tem hoje. Mas agora você pode falar Enaodá. Aquilo que eu não consegui fazer naquele dia, que a minha mãe me falou isso, que meu pai me falou aquilo, agora eu posso falar. Eu posso, mamãe. Eu posso, papai. E aí sim transformar as suas memórias. E aí sim transformar a semente que foi gerada lá naquele momento e transformá-la em semente de poder, em semente de potência, em semente de aprendizado. E aí sim você pode transformar isso agora em eu posso. Eu posso. Eu posso ser uma consciência iluminadora. Sim, agora, hoje. Você fez isso hoje com a sua irmã. Você faz isso toda semana com a Rosa. Você faz isso toda vez que você faz um pão, você faz uma comida para os seus netos e para o seu filho. Você já é uma consciência iluminadora. Você só não tem consciência. O que você precisa despertar é a consciência da consciência iluminadora que você já é. Então, Ená Odá, eu posso, eu sou, Ô Zé, eu serei. e às vezes a gente encontra, mesmo depois de adulto, pessoas que correspondem com aquele papel que os nossos pais fizeram e continua repetindo para a gente. Você não é, você não sabe, você não consegue, né? Falta muito ainda para você chegar lá, né? Igual seu filho, né, Dina, às vezes fala alguma coisa, diminui sua força, diminui a sua potência, né, com alguma atitude que menospreza a gente acaba substituindo nossos pais em outras pessoas na vida adulta. Mas essa força tem que vir de uma tal forma que quando a gente cura a semente, essas outras pessoas também vai perdendo essa voz, né, dentro da gente. E aí começa a nossa maturidade, né? Que a maturidade é a gente se desvincular da aprovação dos outros. Exatamente. Aí vem a maturidade. Quando você Tem, começa... só completando essa frase, numa Hakimara que a Kista deu, Aqui, ela fala assim, Ena Ana, Ena Oda, Ena Kassa Yurka. Eu sou,
Eu quero, eu posso construir. Escreve isso lá no grupo depois, tá? Escreve. Tia Neide, isso tudo a gente fala no aramaico, no Iklé, porque o Iklé é uma língua que toda a natureza entende. Todos os seres, mesmo as pessoas que não entendem, a nossa alma entende. Então, essa língua é uma língua muito antiga. Por isso que a gente fala essas palavras no aramaico, que a gente chama. Então, Essas palavras em aramaico são muito fortes, muito né? poderosas. Então, eu queria só complementar o que a Tayla falou, que é a questão seguinte: se existem outras pessoas na nossa vida atual que repetem o que os nossos pais falaram, é porque a gente não aprendeu com os nossos pais e a gente precisa aprender hoje. É. Só por isso. Porque quando eu aprender o que, como a Thalia falou, quando eu aprender mudar a semente do que aconteceu comigo lá com nossos pais, lá quando criança, as pessoas atualmente, elas a impressão dessas pessoas, a opinião dessas pessoas, o julgamento dessas pessoas sobre nós, não vai fazer a menor diferença. Porque eu já curei isso lá atrás. E aí, eu curando lá atrás, eu curo, porque se eles tiveram isso, se eles te deram isso como aquilo que eles já tinham, é porque eles receberam isso. Então, você curando isso, você vai curar isso de todos os seus ancestrais e você vai curar isso de todos os seus descendentes. Para frente, seus netos, bisnetos, tetranetos, todos desse aspecto do Ená lá Odá, eu não posso, para o aspecto Ená Odá, eu posso. A partir do momento que você cura isso lá dos seus ancestrais, lá dos seus pais, você vai curar isso lá dos seus ancestrais, você vai livrar todos os seus ancestrais que passaram exatamente pelo que você passou, e você vai limpar todo esse caminho para os seus descendentes, inclusive seus filhos, inclusive seus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos, todos. E sobrinhos. E sobrinhos, claro. Sobrinhos. Sobrinhos, Com irmãs, certeza. todo o seu sistema familiar. Entendeu? Então, essa que é a magia do retorno. Você retornar ao passado, corrigir a semente e fazer assim. Tem uns vídeos que parecem apareceu hoje, 2 vídeos desses. Uma mulher que constrói umas coisas assim, tudo encaixadinho, mas em 3 dimensões, assim, enorme, né? Ela bate assim no coisinho e o negocinho vai... E aí começa a desmanchar tudo. É essa visão que a gente tem desse processo de correção que a gente faz da semente. Quando a gente corrige ali a semente, a gente faz assim, desmonta tudo. Aquilo tudo já não significa mais nada. Aquilo que era uma coisa enorme, eu vou passar para vocês, uma coisa altíssima, grande, cheia de quadradinhos assim, e aqui na frente dela tem um quadradinho. Um quadradinho. É o suficiente para você fazer assim, tuf. Aí vai. É desmonta, 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 desmonta. Vai fazer. Cai. Uma ação que a gente faça de correção da semente irá transformar todo o nosso sistema familiar. Então, vamos fazer a tarefa da Kista hoje. Conversar com a Lua. Neide, faça a Hakimara da Kista, porque ela está poderosa, essa Hakimara. Tem que fazer agora, depois aqui. Porque é muito, muito potente, muito potente. Zeca, só mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar, que já é 10 horas. Isso. O termo espírito interior não é incorreto.
eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia, cujo significado poderia ser inadequado para você. Só isso que ficou faltando na parte do meio, que eu acho que a Aham. gente ficou. A Taila está certa, eu também não entendi isso da terminologia. Eu ia perguntar. Veja Obrigada, bem, Taila, essa obrigada. terminologia, esse espírito interior que ele falou, que é uma terminologia que não é de todo incorreta, mas dependendo da interpretação que você dá, né? Eu possuo o espírito interior, então eu sou todo-poderoso porque eu sou Deus, né? Existem pessoas que falam assim, se eu tenho Deus dentro de mim, eu sou Deus, não é? Então, isso pode levar a gente a uma interpretação incorreta, né? Que pode ser uma inadequado para a gente compreender. A gente pode usar, o que ele fala aqui na frente, a gente pode usar qualquer terminologia, desde que ela seja entendida como a consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita. Então, Entendi. então, o que quer dizer? Qualquer terminologia serve, desde que você perceba que você é somente um instrumento da consciência da vida divina que atua a partir da consciência universal divina, infinita. Você é apenas um instrumento. Você não é o Espírito Divino. Você não é a fonte de vida universal. Não. Você é uma centelha de vida, você é uma centelha da luz infinita, você é apenas um instrumento, uma centelha que se acende para ser um instrumento dessa luz no mundo à sua volta. É isso, Anilton. não é? É isso. Então, qualquer terminologia que você quiser usar, você pode usar, né? Desde que você entenda que você é apenas um instrumento da luz, que é criadora de todo o universo. Até aí, qualquer terminologia que você quiser usar para essa força que você tem dentro de você, fique à vontade. É isso. Feito. Mas o Mário, né, fala, tudo que não sou eu é Deus. E como é que fica? E tudo que não é Deus sou eu. É, Sim. Vai. Por quê? Vai de aí, encontro a isso que eu estou falando? Aonde? não, estou falando assim, que aqui fala que você não deve ponderar ser um Deus, né? Mas ele diz isso, né? Tudo que não sou eu é Deus. Então, Tudo que não sou é criação divina, né? Tudo é uma, sei lá, será por Ah, aí? ah, isso na pode ser verdade, o que. que ele fala? Por que ele fala isso? Tudo que não sou eu é Deus. Porque eu preciso ver Deus em tudo. Ah, entendi. É isso mesmo, Porque eu É. é preciso isso. ver que a luz está em tudo. E se a luz não está em tudo, está em mim. Então, tudo que não é Deus, sou eu. Então, se eu não vejo luz em algum aspecto da minha vida, em alguma pessoa, em alguma coisa da natureza, isso é um espelho de mim. E se eu vejo Deus em tudo, tudo que está fora de mim é Deus. E tudo que não é Deus, para mim, eu tenho que olhar para mim. Sou eu. Uhum. Então, se tem um criminoso que eu falo, não, esse criminoso não é Deus. Aí eu preciso olhar para mim. O que eu tenho desse criminoso? É isso. É isso que eu tenho que ver. Entendeu? Eu não suporto aquela pessoa. Aquela pessoa, para mim, precisava ser excluída da humanidade. Porque ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu tenho um discurso enorme sobre aquela pessoa.
o que que eu tenho dessa pessoa? Porque se eu reconheço isso naquela pessoa, é porque eu tenho dentro de mim. Então, é isso. É para a gente mudar o nosso olhar. Check-it. Shekira, vocês, há mais de 2 horas. Não, mais de 1h30, né? 8h30. Foi muito bom. Passou rápido. Passou muito rápido. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Paz e bem. Enauda, Caçaiurca. Coloca lá no nosso grupo, o Casey, lá Casey. na Casa Corremná. A Isso. gente afirma que eu posso construir, eu quero construir uma nova face, uma nova vida, ser um novo eu, Que entendeu? lindo. Essa é a afirmação Enaka Sayurka. Legal, É um mantra mesmo. legal. Coloca a tradução também, tá, Casey? Meus amores, foi um prazer o convite, tá, Zeca? Nossa, foi um prazer você estar aqui, querida. Todo domingo às 8h30 a gente está aqui, viu? Isso aí. Bem-vindas. Tipo, Melhor dia muito da porque o semana. bebê tá olhando aqui e eu fiquei afetada que a garganta pegou, tô meio rouca, né? Então, tô meio doentinha, tá desligada aqui por isso. Mariane, o seu tá desligado. Não tem problema. Beijo, boa noite para Beijo, vocês. Boa noite, gente. Beijo. Não esquece de colar no Tchau. grupo, Chiquinho, Casey, Zé. lá no grupo Casa Corremná. Neide, Boa foi noite, um boa prazer noite, tê-la com a querido. gente. Shekiri, muito obrigado pela sua presença. Isso. Falhando. Nos encontramos no próximo domingo, tá bom? Tá. Com certeza. Beijo, Até lá. tchau. Obrigada, Tchau. gente. Até que amanhã é Gratidão. nós, né? É nóis. Beijo, Isso. tchau. Beijo. Vamos acompanhar.